Mas ontem de manhã o Flávio Bolsonaro deu entrevista. E aí ele falou que, não, tem um preço aí que às vezes, se for pago, posso pensar em não ser candidato. Não preciso nem explicar, não sei se vocês acompanham as redes sociais, a Faria Lima e os apoiadores do Tarcísio, né, ficaram loucos, né, falando aí, era um balão de saia, agora acabou, é isso, aquilo, outro. E eu quero mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu acho que mostram muito bem o sentimento do país e como eles querem, porque querem, impedir qualquer candidatura verdadeiramente de direita, né. Na verdade é o seguinte, não é que essas pessoas não são de direita, a gente tem que parar com isso. Caiado de direita, Zema é de direita, Tarcísio é de direita, Ratinho Júnior é de direita, mas antissistema, só a candidatura do bolsonarismo. E é esse que é o ponto. Eles não querem de jeito nenhum uma candidatura antissistema. Aí, olha como a Globo e a Veja noticiaram, né? A história que talvez o Flávio aí possa, né, passar a vez para outra pessoa, não sabe nem quem seria. Aí a Globo noticia, ó. Flávio Bolsonaro admite que pode abandonar candidatura. Eu tenho um preço para isso. Aí já coloca no subtítulo, ó. O senador participou de primeiro ato como pré-candidato em Brasília. Pesquisa da Datafolha mostrou que só 8% dos eleitores consideram que o parlamentar deveria ser o nome escolhido por Bolsonaro para as eleições. Lembre desse número, 8%. Lembrem do 8%, porque eu tenho outra porcentagem para demolir a Globo. Aí vem a Folha. Flávio Bolsonaro admite desistir de candidatura. Eu tenho um preço para isso. Senador lança pré-campanha, admite negociação para desistir e tenta consolidar apoio no Centrão enquanto enfrenta a rejeição nas pesquisas. Tu vê como é o mesmo tom? Pesquisa, rejeição, olha, ninguém quer, não sei o quê, papi, assume que pode recuar. Aí, Flávio explicou a situação, né, no Jornal da Record, mas antes, só para mostrar outra manchete, aqui sim, já com a informação nas mãos, ou seja, o Flávio não vai desistir de nada. Flávio condiciona a desistência de candidatura a Bolsonaro livre nas urnas, diz portal. Qual portal, né? O R7 da Record. A única forma disso, né, da desistência ocorrer, é se Bolsonaro estiver livre nas urnas, caminhando com seus netos, filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço. O senador reiterou que a candidatura não é um balão de saio. Vamos primeiro ouvir o Flávio e depois eu comento o que eu ia falar agora. Esse daqui é o recorte. E ele coloca ali, ó. Meu preço é Jair Bolsonaro livre e na urna. Ou seja, não tem preço. A pergunta se impõe. Você disse que teria um preço para desistir da candidatura. Qual é esse preço? O meu preço é justiça. O meu preço é justiça. E não é só justiça comigo. É justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à presidência da República é muito consciente. Ela é para representar grande parte da população brasileira que não aceita mais essa quantidade enorme de desmandos. São pessoas, assim como o presidente Bolsonaro, que estão sem ver suas famílias, estão fora do país, e que a única forma disso acontecer é se Bolsonaro estiver livre nas urnas, caminhando junto com os seus netos, os filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço. Tá aí, né? Se eu falar, vamos falar xadrez 4D e tudo mais, beleza. Se o Cláudio Dantas falar, o pessoal até já leva um pouco mais em consideração, porque ele não é bolsonarista, mas muita gente ainda pode achar que, não, o Cláudio Dantas tá surfando aí o hype da direita. Mas calma que ao longo do vídeo vai ter outra fonte totalmente insuspeita, falando a mesma coisa que o Cláudio Dantas basicamente está falando aqui, que é o seguinte: em apenas 48 horas, Flávio Bolsonaro explodiu nas redes. O horário que o Dantas postou, eu acho que não tinha ainda números para ele poder falar isso com certeza, mas agora temos números. Virou o centro das atenções de toda a mídia e do debate público. Isso é o bolsonarismo, que desperta paixões e ódios. Isso é política. O Supremo nunca deveria ter se metido nisso. O fato do Flávio ter dito no início do dia que talvez tenha um preço fez todo mundo se perguntar que preço é esse e ficar esperando a resposta. Mais um dia seguido, o principal assunto do país. Saudão Black Week. Da resposta. Mais um dia seguido, o principal assunto do país. É o Mito Júnior. Posso chamar de Mito Júnior? É o Mito Júnior. O Mito Júnior já tá ali. Lá vai o Mito Júnior. Aí o Mafinha comenta assim: os liberais passaram 4 anos endossando e defendendo o regime, defendendo tortura, prisões e perseguições não de políticos, mas de pessoas comuns, inocentes, e ainda exigem que os votos dos bolsonaristas sejam direcionados para os candidatos deles. Eu só voto em Bolsonaro. Pois é, Mafinha, eu tô igual a você. Aí pra trazer uns exemplos do que o Mafinha tá falando, né? Você vê aqui, quando eu falo pra vocês, ó, o amigo do Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol fica impulsionando o perfil do Leonardo Lopes, assim, ao longo dos anos. Sempre que posta alguma coisinha, alguma mensagem mais ácida contra o bolsonarismo, tá lá o Deltan, né, dando uma empurrada. Pra ele não fala, ele coloca, né, os porta-vozes dele. E tá ali, ó. Pra quem ainda tem alguma dúvida, quero deixar claro que este perfil é morista, deltanzista, lavajatista, e por mim a Lava Jato era um quarto poder de Estado, com a única função de prender político bandido. É a tropa. E eu coloquei isso aqui, na verdade, só como uma leve introdução. Estava passando ontem pelo Twitter, e aí eu vejo que o Chico Linguiça
Nosso querido Chico Linguista do MBL compartilhou uma postagem que eu tinha feito, né? Eu cobrei o pet do Deltan, que o Deltan elegeu para vereador lá em Curitiba, o Kilter, falando, né? O voraz e eloquente pet do Deltan está em total silêncio sobre o Flávio, o candidato oficial de Bolsonaro. A coleirinha tá tão arrochada no pescoço, né? Não pode falar nada que o Deltan não permita. Aí o Chico Linguista falou o seguinte, ó, que país tá certo. Eu falei, nossa, estou certo. Na hora de farmar eleitor do Bolsonaro, esse daí sobe no caminhão de som. Na hora de apoiar o candidato da família, ele fica quieto. E eu trouxe isso aqui por uma razão. Porque eu já comentei sobre isso em vídeo, inclusive registrei no Atlas. Tá ali, ó. Tá ali. Olha o que está escrito no Atlas de janeiro de 2025. Aqueles que outrora se valeram da imagem de Bolsonaro para ascender a máquina pública, agora se voltavam contra ele, desconsiderando sua longa trajetória política de mais de 28 anos. Suas atitudes refletiam imaturidade, como crianças em um jogo de poder incapaz de lidar com a frustração diante de expectativas não satisfeitas. Se eu não falasse que esse texto aqui era de janeiro, falasse que é de agora, encaixa ou não encaixa? Depois vocês acham que é, né? Ai, tá pegando o pé. Ai, tem algum problema. Ó, cada dia fica mais claro, né? A coleirinha do Deltan. É a coleirinha do Deltan. Tá aí, ó. Esse é o Guilherme Kilter. Parabéns a quem votou nesse cidadão lá em Curitiba. Subiu ali, ó. 7 de setembro de 2024. Depiu antes das eleições. Ele foi candidato a vereador. Subiu pra bater foto com o Bolsonaro. Falar o que o povo quer ouvir é fácil. E olha a mensagem que a Atsuki deixava, ó. Eu espero que vocês reconheçam e deem valor ao coração bom de Bolsonaro. Deu valor? Cadê a união da direita, gente? Cadê a união da direita? O pet do Deltan é do Partido Novo, né? Que o Deltan hoje comanda todo mundo. Leonardo Siqueira, também do Partido Novo, deputado estadual em São Paulo, atacou gratuitamente Eduardo Bolsonaro em diversos momentos, que é um deles. Em novembro, quando teve as eleições, né, dos Estados Unidos, que Eduardo foi pra lá pra ver na contagem, principalmente a vitória do Trump, ele atacou Eduardo, falou, por que você não está aqui, articulando o impeachment de Moraes. Sabe? Uma safadeza sem tamanho. Tá gravando um videozinho, pegando pesquisa escolhida a dedo pra tentar criar uma narrativa pra falar que o Flávio Bolsonaro não tem chance de vencer logo, tem que apoiar o Tarcísio, o Zema, o Ratinho Júnior. Isso é o Partido Novo. Cadê a união da direita? Não era essa? Não. A gente vai votar em quem Bolsonaro apontar? Cadê o Partido Novo? Cadê, gente, aquele papo do inimigo do meu inimigo é meu amigo? Eles estão jogando contra. Eles estão jogando contra o candidato de Bolsonaro, mas como assim? Pra surpresa de quem, né? De ninguém que tá de olho aberto. Aí a Pâmela comenta, pra surpresa de 0 pessoas. É assim que o Léo Siqueira deixa claro que vai ajudar o Lula a se reeleger. Ah, Léo, nada de usar a foto do Jair ou do Flávio na sua campanha, hein? Não seja covarde. Sustente até o fim a sua posição de ser anti-Bolsonaro.